Bom dia, professor Amaro. Bom dia. Eu gostaria muito de agradecer por estar me recebendo hoje, dia 29 de outubro de 2015, aqui na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, para o projeto de pós-doutorado que eu estou fazendo no Museu de Astronomia e Ciências Afins, na área de patrimônio, de museologia e patrimônio, com o Dr. Marcos Granato, focando nos objetos da química, né, para patrimonializar os objetos da nossa primeira escola profissional feminina, lá de São Paulo, que foi fundada em 1911 e tem muita relação com a Maria Amália, né? Por isso, o senhor ter aceitado o convite de nos receber é muito importante para a nossa pesquisa, para podermos fazer um estudo comparativo. Né? Eu entrei no site, né? Pude conhecer um pouco do trabalho, né, que vocês desenvolvem, do grande trabalho que vocês desenvolvem aqui, né, a professora doutora Fátima Abraços, né? E daí eu queria ouvir um pouquinho sobre a origem da escola, os vários nomes, né? Você poderia me contar um pouco, nos contar um pouco sobre isso? Há já uma pequena parte da história já publicada num livro editado em 2003, se não me engano. Quem coordenou a equipa foi o professor António Novoa, que agora é candidato à presidência da República, e era um projeto de levantamento dos espólios dos chamados liceus portugueses, portanto traçando um bocado da história e ao mesmo tempo vendo a documentação que está em arquivo para se salvaguardar. E o objetivo é também fazer uma espécie de centro da história da educação em Portugal. E aí há um pequeno resumo de 20, 30 páginas. Portanto, esta escola foi criada pela Câmara Municipal de Lisboa, ou melhor, a pré-história do primeiro liceu. Foi criada em 1884, antes do liceu que foi criado em 1906, e foi criada como escola profissional. Em 1885 abriu, no dia 10 de junho, dia de Camões, dia de Portugal, em 1885 abriu como escola camarária, e a Câmara só poderia surpreender as escolas primárias, e ela tomou o nome de Escola Primária Superior. Mas como o movimento na Europa era um movimento de afirmação do ensino secundário feminino, ela chamava-se Escola Primária Superior, mas ao fim e ao cabo era uma escola secundária. Só que o governo não podia permitir que uma Câmara criasse uma escola secundária. E houve aí um vazio legal muito complicado, e não só vazio, como também um desrespeito, porque as forças republicanas queriam a escola secundária feminina, queriam o liceu feminino, aliás, como já acontecia em França. De forma que houve uma pressão muito grande e teve uma vida instável até 1906, quando se criou o liceu feminino. E essa instabilidade... Só vou interromper. Então, esse vazio legal, esse problema de desobediência à legislação criada devido às forças políticas, umas republicanas, outras monárquicas, levou a que em 1906 se criasse o primeiro liceu feminino, que era chamado Liceu Maria Pia, e a escola anterior era também Maria Pia. A partir desse momento, funcionou nas mesmas instalações o liceu da escola anterior, que estava de alguma maneira ilegal, o mesmo corpo de professores, era misto, os professores que ainda, o número de professoras ainda não era suficiente para dar assistência em termos de ensino a toda uma escola, e manteve-se os regulamentos, manteve-se tudo. A lei só foi legitimar uma prática. A partir de 1906, chamado-se Maria Amália, continuou no mesmo edifício, junto ao Castelo de São Jorge, e aí, depois de se afirmar como liceu, ou ser criado o liceu instituído legalmente, cresceram o número de matrículas. Chegou um momento que já não cabiam tantas alunas no mesmo edifício. Houve necessidade de recorrer a edifícios alugados e secções. Em 1911, depois da implantação da República, mudou para um outro edifício. Mas também o crescimento foi tão grande, de um ano para o outro, com centenas de novas alunas, que imediatamente, em 1913,
o governo encomendou ao arquiteto Ventura Terra para fazer este edifício, 1913. Agora, o currículo do curso, eram vários cursos ou era um curso único nessa época? Antes de 1906 era uma escola primária superior, era uma escola dita profissional, era um currículo profissional. Havia uma outra disciplina de formação geral, depois eram cursos, digamos, profissionais, telegrafia elétrica, costura, secretariado, havia pelo menos uns 4 cursos profissionais. Quando se criou o liceu, passaram a ter o currículo oficial dos liceus portugueses, apenas com a especificidade das disciplinas femininas. Policultura, culinária, lavouras, mas o resto era idêntico, desde física e química, matemática, português, línguas, filosofia, tudo era idêntico. Portanto, em 1911 muda para outro edifício, em pouco tempo o edifício passa a ser muito pequeno e então é encomendado ao arquiteto Ventura Terra, um dos melhores arquitetos portugueses, que estudou em Paris, pertence à Escola Francesa de Belas Artes, e aí desenhou este edifício com alguma pompa e circunstância, porque era, digamos, a República queria fazer uma boa educação da mulher. Portanto, temos aqui um edifício que lembra essa intenção de dedicar à mulher um bom palácio, um bom local para o cultivo da sua formação secundária. E o Liceu Maria Pia continuou até 1917. Em 1917, as forças republicanas não se entenderam e julgaram que o nome de um homem, Almeida Garrett, seria o mais indicado, um dos grandes cultores da língua, Almeida Garrett, da língua portuguesa, e então mudou para Almeida Garrett. E de 1917 a 26 manteve-se o nome Almeida Garrett num outro edifício, no Largo do Carmo, aqui no centro de Lisboa. Em 1926 cai o governo republicano da Primeira República, inicia-se a Segunda República e vem o chamado Estado Novo. Há um primeiro momento de ditadura militar e depois vem o Estado Novo, e aí entendem que a mulher é que deve educar a mulher, e então fazem toda uma programação para que a escola seja toda feminina, funcionárias, professoras e alunas. E então mudam também o nome do patrono, passou de Almeida Garrett para Maria Amália Vaz Carvalho, a primeira mulher a entrar na Academia das Ciências. Então já no outro edifício, que era alugado, já tinha o nome de Maria Amália. Para aqui só vieram em 1933. Portanto, 26 a 33 ainda estiveram no Palácio Valadares, Largo do Carmo, no centro de Lisboa. Com o aumento de alunas tiveram de vir para aqui. As obras já estavam em curso desde 1915, 14-15 aqui, porque o projeto é de 13, ou inicia-se o projeto em 13, mas devido às complicações da Primeira República, as obras não avançaram. Só foi com a ditadura militar e o Estado Novo que depois as obras foram retomadas e o edifício foi concluído. Foi concluída a primeira fase, porque ele, na inauguração, ainda nem sequer tinha telhado. E então, quando vieram para aqui, foi mesmo por necessidade, não havia espaço. E o Estado Novo queria afirmar-se e queria mostrar a obra. Por isso, inicialmente foi precário e, de ano para ano, tinha que se fazer obras de aumento do número de salas, de laboratórios, anularam o espaço de piscina, tiveram que colocar telhado, porque havia infiltrações de água, de maneira que foi todo um calvário até os anos 50. Depois, a partir de 26, para além do problema do edifício, é o problema de um programa de educação nacional. Estamos a falar do Estado Novo, do salazarismo, estamos a falar de um Estado centralista muito forte, com conotações ditatoriais, de forma que esta escola foi um reflexo da política do Estado Novo no setor feminino. Esta escola foi um centro de encontros, de palestras. A reitora Maria Batista Guardiola era digamos, a pessoa responsável pela Mocidade Portuguesa Feminina.
Aqui o centro da Mocidade Portuguesa Feminina, o centro número 1 era aqui. Havia muitos encontros da União Noelista, havia muitas professoras ligadas ao movimento cristão para Noel, Natal, né? Para a altura do Natal oferecerem enxovais, berços, de maneira que isto foi um centro. E até 74 funcionou assim, com conotações políticas ligadas ao regime. A partir de 74, com 25 de Abril, houve uma necessidade de reconstruir a história. Quase que havia uma necessidade de dizer o fascismo não existiu, vamos esquecer essa parte. E houve uma reconstrução de escola essencialmente feminina, ou só feminina, passou a ser mista. Mista nos alunos, isto é, alunas e alunos, mista nos professores e professoras e nos funcionários. E surgiram novos cursos, então? Os programas eram os programas oficiais. Não há uma especificidade nesta escola, é essencialmente um liceu, não é uma escola técnica, não é uma escola industrial. Então, mas antes para as meninas tinham algumas disciplinas específicas da formação feminina. Eu observei agora que aqui, por exemplo, tem curso técnico de restauro. Não, é de restauração. De trabalho em restaurantes e em bares. É restauração. Ah, eu vi de restauro, eu pensei em restauração. Não é o património, não está ligado ao património, é ao nível digamos, do serviço de bar e de restaurante. Mas é um curso técnico. Técnico e desporto. Apoio à gestão desportiva. Então, hoje, por exemplo, tem curso regular, que seria de formação do liceu, e também podemos ter cursos profissionais. Como apoio. Tá. Sim. Portanto, não é uma escola só feminina, é a escola só secundária. Tá. Não temos cursos gerais. Temos alunos a partir dos 15 anos até a entrada na universidade. São 3 anos. É o chamado 10º, 11º e 12º. E depois saem e vão para os seus estudos superiores. E esse curso técnico de restauro é o único que vocês têm técnico? E apoio à gestão desportiva. Desculpe. São 2. Entendi. Portanto, saem alunos categorizados para poder dinamizar um encontro desportivo, para poder fazer uma prova desportiva a nível nacional, por exemplo. Mas para fazer esses cursos eles têm que primeiro fazer o liceu e depois... Não, há um currículo paralelo. Há um currículo paralelo. Específico e adaptado. Se bem que, por exemplo, possam ter matemática, possam ter línguas, mas depois é um nível apropriado. Não é o nível do liceu para prosseguir estudos, digamos, nas faculdades. Então, eu observei que tem os manuais à venda para os alunos, para cada disciplina. Sim. E observei que ainda tem aula de ciências e religião, por exemplo. Sim. Então, no currículo... Religião e moral católica. Sim. Continua... Temos aí uma capela. Tá. Há aqui uma capela que vem ainda do período em que a educação da mulher tem que ser uma educação religiosa. E não se destruiu. Bom, há um certo respeito, quem quiser vai lá, há um pequeno altar, tem imagens. Mas hoje nessa disciplina, ciência e religião, se discute outras religiões além da cristã? Sim. E comunismo. Tá. Há uma abertura muito grande e o professor não se fixa na religião católica, até porque temos alunos de todas as religiões. Porque hoje, né, é muito diverso, né? Já não se pensa uma observância religiosa, não se trata aqui de fazer atos religiosos, trata-se de uma disciplina de pensar, refletir, dialogar e, eventualmente, há algumas ações de solidariedade, de ajuda, sei lá, a pessoas necessitadas, mas não é no sentido E professor, da observância religiosa. Professor Amaro, quando e como o senhor se envolveu com esse projeto de patrimônio? O meu envolvimento começou por um trabalho, digamos, profissional. O professor é convidado a fazer um relatório ao fim do ano para progredir na carreira. Certo. E eu lembrei-me, vou saber quem é Maria Amália Vaz de Carvalho. E comecei, eu sou de filosofia, não sou de história, e comecei a interessar-me pela biografia de Maria Amália Vaz de Carvalho. E comecei a ver
ali aspectos muito interessantes, nomeadamente ligados à minha história quase familiar. E comecei a ver, eu tenho de ver isto. E depois comecei, num outro nível, comecei a ver que havia alguns erros divulgados. Era dito que ela nasceu no dia 2 de fevereiro, porque o Ramalho Ortigão diz que a festa de aniversário, na casa dela, o Palácio de Pinteus, onde vivia o pai, que foi deputado, mas um homem que não cuidou muito da família, que gastava tudo, e gastou talvez até o dinheiro para a sua própria educação, que ela não frequentou escolas. A Maria Amália não frequentou escolas. E então comecei a ver que havia erros divulgados. E fui à Torre do Tombo e vi que ela nasceu no dia 1 de fevereiro e não no dia 2. Dia 2 era a festa de família, mas o documento diz dia 1. Comecei a pesquisar e vi que a história e a biografia e a obra da Maria Amália não estava devidamente reunida. E que ano foi isso? Comecei em 96, me parece, 94, 95, 96, e o livro foi publicado em 97. E então eu propus umas celebrações dos 150 anos de nascimento, que ela nasceu em 1842. Eu veio uma grande celebração e aquelas notas de investigação que eu tinha sobre a vida dela passaram a um livro, e a Câmara de Lisboa editou um livro sobre a vida e obra de Maria Amália Vaz de Carvalho. Como ela casou com poeta português que originariamente é brasileiro, António Canto Gonçalves Crespo, acho que há uma ligação muito grande entre ela e o Brasil. Ela escreveu muito para o Brasil. Já contactei a Biblioteca do Rio de Janeiro, digamos a Biblioteca Nacional. Exato. Há lá muito livro, O País, Correio, depois há várias publicações periódicas que eu queria reunir toda a publicação que ela fez em jornais, porque ela fazia os livros a partir dos artigos que fazia em jornais. Mas é um projeto que vai esperar. Ainda não fui ao Rio de Janeiro. Oh, mas olha, esse é um bom projeto de parceria. Sim. Você vê que já vão, assim, numa conversa elas vão aparecendo, né? Não, é importante porque até o Brasil deveria conhecer essa escritora que tanto escreveu para o Brasil. Sim. E julgo que ela recebeu mais do Brasil em termos de apoio económico à sua vida, porque ela ficou viúva, o Gonçalves Crespo morreu, ela tinha 36 anos, o pai não lhe deixou herança, e ela teve que viver da escrita, com dois filhos pequenos. E como ela chegou... bom, essa foi uma homenagem a ela pelo trabalho dela. Em 97, sim, os 150 anos de nascimento. E aí publicámos o livro, publicámos revistas, fizeram-se palestras, fomos ao Palácio Pinteus, onde ela viveu a sua infância, à casa dela aqui em Lisboa, onde ela teve um salão literário, dos poucos que existiram no século XX, em Portugal. Um deles, muito conhecido, é dela e do marido. Muitos poetas brasileiros vinham para conhecer o Gonçalves Crespo. O Bernardino Machado também tinha nascido no Brasil, foi grande republicano, foi Presidente da República, sei lá, o Bernardino Machado. De forma que era um ponto de encontro, o Salão Literário era um ponto de encontro. Então foi uma grande, assim, a escola ter a Maria Amália como patrona. Mas também há um problema, porque ela era monárquica e acho que os republicanos, quando a designaram ou a escolheram para membro sócia da Academia das Ciências em 1912, foi por um peso na consciência, porque ela foi muito atacada por ser monárquica. E os republicanos, a escolherem com Carolina Michaelis em 1912 para sócia correspondente da Academia das Ciências, as duas primeiras mulheres portuguesas a entrar na Academia das Ciências, julgo que foi para compensarem a perseguição. Depois, em 1926, por ter sido escolhida no tempo da ditadura militar, ela ficou colada e tem sido um bocado desprezada por ter sido escolhida pela ditadura militar para tutelar ou para ser patrona deste liceu. De maneira que ainda há alguma coisa para descobrir sobre a obra dela ao nível da emancipação da mulher. E quais foram os caminhos que você trilhou porque tinha informações
Na escola não, né? Porque ela foi designada. Como que você foi tendo acesso a essas informações? Primeiramente fiz um levantamento na Biblioteca Nacional, Torre do Tombo, nas bibliotecas, na Academia das Ciências, fui ver o processo académico na Academia das Ciências. Depois de um levantamento fui atrás da família, fui conhecer a família e saber que espólio tinha alguma coisa. Mas outro espólio também foi queimado, foi destruído, há pouco espólio de Maria Amália. Depois da família, fui percorrendo, escrevi para o Brasil, escrevi para outras bibliotecas, fui recolhendo alguma coisa, mas a obra que foi publicada ainda é uma obra preliminar. Acho que merecia um trabalho mais cuidado. E nas suas aulas você envolve os alunos com essa temática? É possível associar patrimônio nessa discussão? Procuramos ter alunos envolvidos no nosso trabalho sobre património, preservação, estudo e divulgação. Os alunos estão a ser muito solicitados porque têm currículos muito pesados, têm muitas aulas. Por vezes não vivem aqui junto e vivem longe, para vir de propósito para fazer outras atividades extraescolares não é fácil, mas temos um grupinho a trabalhar connosco no património. Ao nível das minhas aulas de filosofia, sempre que se fala do problema da identidade, quem sou eu, são problemas que normalmente no 10º ano surgem, o problema dos valores. Eu sempre meto o problema do património e o respeito, o problema da identidade, o problema da memória, o problema da salvaguarda da história pessoal, biografia, às vezes entramos na biografia, outra vez entramos nas árvores genealógicas, história da família, a história do bairro, história nacional, história mundial. Procuro sempre introduzir esses temas. Professor, e para desenvolver esse projeto de patrimônio na Instituto, você tem carga horária que permite dispor, assim... Tenho algumas horas por semana dedicadas só para esse trabalho, sim. Como nós também temos as horas delimitadas. Tudo isso foi na base de uma credibilização que a gente foi ganhando. Se o teu projeto não é credível, ninguém acredita e não te dão horas correspondentes. Mas o que trabalhamos, e toda a gente sabe da importância do problema da identidade, da memória, do registro, da conservação dos documentos, julgo que é inegável que tem de haver alguém a tratar desses assuntos. Até para a gente conhecer a evolução do nosso trabalho, né? E revisão do nosso trabalho, né? E nós não somos só presente, nós somos passado e também somos futuro, mas também para sermos futuro, sem passado é um desconhecimento completo, não é? E temos de nos entender porque nós somos um arquivo, nós desde a biologia à nossa estrutura mental é um arquivo. O que somos hoje é o resultado de um trabalho que já tem uns milhares ou milhões de anos, não é? As nossas células e a nossa mente, desde a língua aos nossos valores, à nossa religião, às nossas crenças, isso não é de agora. Quem não entender isto só vive num presente que só vê o imediato. É muito importante uma visão global dos problemas e aí a memória é fundamental. E além do personagem, né, que é a Maria Amália, tem outros pontos dessa pesquisa relacionados à escola que você aborda? Eu queria passar para a publicação de um volume sobre a história desta escola. Porque se está a patrona, estamos a tratar do património, agora é preciso fazer uma história completa, com toda a documentação que esteja disponível, porque o património dá para conhecer, esta equipa do património estamos a ver o que é que há, que documentos, atas, registros mais diversos, temos um bom arquivo fotográfico, temos as plantas do edifício, temos livro antigo, temos trabalhos dos alunos, temos móveis, temos ourivesaria, temos porcelana, temos vários setores. E, portanto, é preciso um livro que relate tudo isso, porque a cerâmica pode desaparecer, o livro pode desaparecer e é preciso um registro e divulgá-lo. E vocês têm intenção, por exemplo, de ter um centro de memória, um centro de documentação, para começar a juntar essa documentação? Na biblioteca estão a funcionar núcleos. Neste momento, na biblioteca, temos uma galeria
onde estão vários armários, locais e dossiês onde está essa documentação. Já está reunida. A limpeza, o expurgo de fungos, de bichinhos e tudo mais, julgo que está em bom estado, está feita, mas agora é preciso desdobrar, porque às vezes estão em rolo. É um trabalho muito demorado, nomeadamente as fotografias, é preciso fazer uma ficha de cada uma. E aqui em Portugal tem como pedir verba para órgãos de fomento para fazer esse trabalho? A Fundação Carlos Gulbenkian, julgo que anualmente abre um concurso para subsidiar acervos documentais. Este ano nós candidatamos, como já nos candidatámos em anos anteriores, só que não temos sido contemplados porque são tantos os pedidos. Não, mas a gente tem que estar sempre tentando, né? A gente vai tentando, mas ainda não fomos contemplados. E temos pedido, só que neste momento ainda não temos. Então, porque eu até hoje também nunca entrei com projetos, já participei de projetos, mas eu não entrei. Eu tenho intenção de fazer isso. Assim, de repente a gente consegue, através de um projeto de parceria, né, mostrar que está sendo feito aqui, está sendo feito lá, o objetivo é único, porque nós, embora tenhamos centros de memória, temos as mesmas dificuldades que aqui. Os nossos alunos também não têm tempo. Os recursos são sempre limitados. Para conseguir um aluno que seja monitor, ele tem que estar apaixonado pelo tema, né? Mas é sempre mais difícil do que os temas atuais que eles se envolvem para fazer os trabalhos de conclusão de curso. Mas a gente tem um ou outro aluno, né? Até o próximo livro agora do encontro do ano passado, vai sair na capa um aluno monitor nosso. Ele fez um trabalho tão bom que nós homenageamos, né, com as pesquisas que ele fez. Mas a nossa primeira preocupação neste momento é reunir a documentação, colocá-la em sítio seguro. Porque depois do trabalho de saber o que lá está, trabalho de registar, inventariar, limpar, colocar na gaveta ou no armário adequado, isso é um trabalho é muito prolongado, tem que ser com muita paciência e com pessoas com sensibilidade. Portanto, a nossa primeira preocupação foi reunir. Temos então na biblioteca e temos agora uma sala que era da Secretaria Arquivo Histórico. Só para Arquivo Histórico. E tudo que seja Arquivo Histórico vai para lá. Na biblioteca? É uma dependência da Secretaria. Uma dependência, tá. Era uma sala da Secretaria, já era arquivo histórico da Secretaria. Entendi. Agora queremos tornar independente da Secretaria e fazer arquivo histórico da escola. Da escola. Olha, eu acho a partir daí temos que saber cada livrinho, fazer uma ficha de cada livrinho. Então, nós desenvolvemos uma metodologia esse ano de trabalho. Até essa metodologia foi desenvolvida partindo uma parte do trabalho da professora Maria Cristina Menezes, que tem livros de inventário com as escolas de Campinas. Até esse segundo livro tem uma palestra que ela conta, um artigo dela contando sobre esse trabalho. E depois, esse ano, eu tive um contato muito grande por causa do meu pós-doutorado com o Dr. Marcos Granato, que é parceiro da doutora Marta Lourenço aqui do Museu de Ciências. Os dois, esses dois, o Museu de Ciências mais o Museu de Astronomia e Ciências Afins lá do Rio de Janeiro, eles trabalharam na criação de um Tesaurus, né, de língua portuguesa, né, que está no site do Museu de Ciências da Universidade de Lisboa. Então, nós estamos com o site em andamento, né, com a criação dessas fichas, e nós priorizamos os objetos museológicos. E, a partir do objeto, associar os documentos. Eu vou até daqui a pouco te mostrar essa ficha, como é que nós estamos fazendo isso, porque com poucos recursos, e os nossos professores também trabalhando por projeto, nós vamos fazer aos poucos esse trabalho, e daí colocando no site, porque o meu chefe, o Almério Melquiades Araújo, ele quer um museu virtual, e daí nós aproveitamos a oportunidade para desenvolver essa metodologia e poder, assim,
com uma única ficha, ter o registro do documento arquivístico, bibliográfico e museológico. Exato. Isso, de repente, também pode ser um ponto de discussão para a gente fazer um projeto de parceria, sim, né? Sim. Mas, sobretudo, tem de haver, já que os meios são limitados, já sabemos, não é? Há consciência disso, é a nossa boa vontade, uma certa disponibilidade, com meios discretos e limitados, fazer alguma coisa, porque sei lá, só quem não se dedica a estas coisas é que não toma consciência da riqueza e do valor da memória e destes documentos. É verdade. Olha, professora, eu lhe agradeço muito essa entrevista, eu vou transcrevê-la, né, voltando para o Brasil, mando-lhe o texto, né, e daí depois até nós fecharmos para poder, inclusive, incluir no meu relatório final da pesquisa de que eu vou ter que apresentar lá no Museu de Ciências, de Astronomia e Ciências Afins, lá no Rio de Janeiro, né? Eu julgo que também toda a escola está muito agradecida pelo interesse que a professora Maria Lúcia Mendes Carvalho dedicou a esta escola, porque nós sentimos o carinho também da professora Lúcia e sentimos o interesse que demonstra, portanto nós também estamos muito obrigados por haver até um reconhecimento do valor do nosso trabalho. Claro. Portanto, não é só a professora Lúcia agradecer, nós também agradecemos, eu e a minha colega de equipa do Património Maria de Fátima Abraços e toda a direção e a escola está muito agradecido pelo interesse que está a dedicar à nossa escola. Então, obrigada, professora Mário Silva. Boa sorte para o seu trabalho. Obrigada.